Olá, você telespectador, telespectadora da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha, que acabou de completar 18 anos de implicações aqui no Brasil, de existência aqui no país. E apesar dessas quase 2 décadas de implementação desse dispositivo legal, ainda enfrenta grandes desafios. E para falar sobre esse tema, a gente convidou Ana Júlia Tavares, ela que é advogada e especialista em Direito Criminal e Processo Penal, para falar um pouquinho sobre esse tema e esclarecer algumas dúvidas para a gente. Seja muito bem-vinda, Ana Júlia. Muito obrigada, eu que agradeço e parabenizo vocês por falar de um tema tão importante e às vezes tão esquecido. Eu digo que a Lei Maria da Penha é super conhecida, mas as pessoas não sabem como ela existe, o que ela protege. E muitas vezes o que acontece em casa fica em casa e as pessoas não querem trazer esse tema à tona. Então, parabenizo por trazer um tema tão importante para o diálogo. Muito bacana. E a lei, ela é reconhecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como a terceira lei mais efetiva, que tem o maior reconhecimento no mundo. E apesar disso, o Brasil ainda lidera os índices de violência contra a mulher. É conflitante, isso? Tem uma pesquisa que diz que a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais conhecida. Se você perguntar às pessoas, me diga o nome de uma lei, me fale sobre uma lei, eles sempre vão citar a Lei Maria da Penha. Mas o que a gente percebe é que você cita que a lei existe, mas muita gente não conhece o que é a lei, o que ela protege, quais são os tipos de violência contra a mulher, o que é violência doméstica, quem pode ser o autor da violência, quem pode ser a vítima de violência. Então, é uma lei conhecida, o nome da lei é conhecida, mas o que ela protege, o dispositivo, é muito esquecido. E, às vezes, propositalmente esquecido, porque se tem essa ideia de que a violência é uma violência tão escondida que as pessoas não querem falar sobre. Ana Júlia, nessa crescente da violência, a gente tem ameaça, tem violência psicológica, tem um crime de stalking, que é a perseguição, que é um crime mais novo, tem a questão da violência patrimonial e por aí vai, Então, são muitos os tipos de violência, Isso. Existem 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes eu vou voltar um pouquinho para falar quem pode ser o autor da violência e quem pode ser vítima de violência. Porque tem a história da Lei de João da Penha, Se perguntar, tem Lei Maria da Penha e não tem Lei João da Penha. Quem pode ser autor da violência doméstica? É só homem? Não. Quem pode ser autor da Lei Maria da Penha? Pode ser homem, pode ser mulher. Pode ser homem, pode ser mulher. Em que situação? Em que tem uma situação de coabitação, ou seja, que mora na mesma casa, que tem uma relação íntima de afeto ou já tenha tido, mas não necessariamente mora na mesma casa e que conviva em uma situação familiar. O que eu estou dizendo é que pode ser uma mãe com uma filha, um avô com uma neta, um pai com uma filha, um ex-namorado com uma ex-namorada, uma sogra e um genro que convivem, um genro e uma sogra, que convivem na mesma casa, mas a vítima é sempre mulher. Por que a vítima é sempre mulher? Porque você está me dizendo que não morrem muitos homens? Morrem muitos homens, mas eles morrem na rua. Eles morrem porque eles procuram briga e aí o índice de mortalidade dos homens é assim. O índice de mortalidade de mulheres é por ter uma relação de afeto com aquelas pessoas. Por isso que a Lei Maria da Penha protege mulheres em situação de vulnerabilidade que estão dentro de casa sofrendo violência. Então, o autor pode ser um homem ou uma mulher, a vítima é sempre uma mulher, tem que ter essa relação de afeto de alguma forma. E existem 5 tipos de violência, que as pessoas só pensam quando falam, violência doméstica. Aí muitos autores dizem, mas eu não bati, eu não cheguei a matar, eu não bati. Mas existem 5 tipos. Uma delas é a lesão corporal, que é essa que todo mundo conhece, que é a que deixa marca, é a que precisa fazer exame de corpo de delito, é um murro, é um puxão de cabelo, é um tapa. Essa é a que a gente vê, mas essa não é a que mais acontece. A violência contra a mulher que mais acontece é a violência psicológica. E o que essa violência psicológica é? É aquela história de que, se você sair daqui eu lhe mato. Ou então saia, mas você não leva os filhos são meus. Você não presta para nada, você não sabe nem fazer uma comida, você não sabe nem arrumar uma casa. Saia, se você sair daqui, você não vai ficar com nada, ninguém nunca vai lhe querer. E aí essas ameaças vão incutindo na cabeça da mulher que ela realmente não serve para nada, vai diminuindo na cabeça da mulher que ela realmente é menor. E essa é a violência psicológica, e ela está incluída em todas as outras violências. Aí tem a violência moral, que ela é relacionada a 3 tipos de crime: injúria, difamação e calúnia. Se o autor cometer um desses 3 crimes,
relacionado com a questão de gênero, de coabitação, voltado para a questão de violência doméstica, é considerado violência moral. Tem a violência patrimonial, que é quando o autor da violência ou a autora tanto pode causar algum dano patrimonial à vítima, como ela pode reter os lucros, os bens, o salário das vítimas. Então, a violência patrimonial, inclusive, é muito mais comum do que se imagina. Às vezes, aquela senhora que mora numa casa, uma idosa, que recebe a aposentadoria dela, e aí vem alguém, um filho, uma filha, um neto, e retém a aposentadoria daquela idosa. Isso é tão comum, isso é violência patrimonial. E as pessoas não sabem. E aí essa idosa fica tendo a dignidade dela restrita por uma ausência de condição financeira, por uma pessoa que está ali usufruindo do que era para ser dela. E tem a violência sexual, que é o de que a gente sempre pensa, mulher é muito difícil, porque quando vai sair na rua, tem medo de sofrer um estupro, por exemplo. Mas o que acontece é que a maioria dos estupros, eles acontecem em casa, são por conhecidos. E além dos estupros de pessoas conhecidas, existem outras modalidades de estupro, como, por exemplo, o estupro marital, que é quando o companheiro dessa mulher ou a companheira força uma relação sexual. Isso aí é um estupro marital. E o estupro corretivo, que é quando, para ensinar alguma coisa a essa mulher, quando ela desobedece alguma regra da casa, ela é estuprada como uma forma de coerção, dela entender que aquilo está errado. Então, dentro dessa relação de coabitação, existem vários outros tipos de violação sexual, não só a violação do estupro do desconhecido que a gente tanto fala que as mulheres sofrem. Sofrem também? Sofrem, mas não é o maior índice. O maior índice é que elas são violentadas em casa. E você falou que a violência psicológica ela é uma das mais frequentes, né? Esse quadro se reflete aqui em Mossoró também? Esse é um dos crimes mais frequentes contra a mulher também aqui no município? O índice de violência doméstica em Mossoró é muito alto. Eu até digo assim, que a gente tem muita proteção à mulher aqui, mas a gente tem essa proteção porque os índices são muito altos. A maior parte dos registros das ocorrências em Mossoró ainda são por violência física. Mas é porque a violência física é a predominante? Não, ela acontece muito. Mas a predominante é a violência psicológica, só que às vezes essas mulheres nem sabem que isso é violência. Então, e tantas vezes elas também não sabem, por exemplo, elas têm medo eu não quero registrar a ocorrência porque é o pai dos meus filhos e está todo mundo. Então, além da pressão que ela tem dela sofrer violência, a sociedade fica revitimizando essa mulher e dizendo, você vai denunciar o pai de seus filhos, o que seus filhos vão pensar de você. Então, ela sofre essa violência psicológica também pela sociedade e aí elas muitas vezes chegam a não registrar a ocorrência. Então, essa violência psicológica ela é muito grande, mas ela é até uma forma de impedir que essa mulher registre a ocorrência. Ou então, quando ela permanece também no seio familiar, muitos vizinhos costumam, isso é muito frequente, muitos vizinhos costumam dizer, mas ela gosta de apanhar, né? A gente escuta muito isso. Eu até digo assim, que ninguém gosta de apanhar. O que na verdade acontece é que, além dessa mulher sofrer violência do autor da violência ou da autora, ela sofre a violência da sociedade. E a violência doméstica não é só uma ação, ela é uma ação ou omissão, é fazer ou deixar de fazer. Então, quando eu não estou batendo nessa mulher, mas eu estou fazendo a violência psicológica nela, eu tenho meu papel ali, eu tenho minha ponta ali da violência nessa mulher. Então, a partir do momento que eu digo, fulana não sai de casa porque ela gosta de apanhar. Quem é que gosta de apanhar? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas aquela mulher está tão presa ali, às vezes ela não tem condições financeiras de sair daquela relação por uma violência patrimonial. Ela não tem condições psicológicas de sair, ela tem medo, ou ela não tem medo, ela tem uma necessidade psicológica de estar ligada com aquele autor da violência. Porque ela foi tão violentada que ela sente ligada àquele autor, ela tem uma dependência emocional dele. Às vezes ela é ameaçada, então existem muitos fatores que impedem a mulher de sair de casa. E aí a minha função é dar apoio a essa mulher para quando ela estiver pronta, ela perceber que ela não está só e quando ela estiver pronta, ela decidir que, finalmente, eu estou pronta para quebrar esse ciclo, ela ter o apoio para sair. Mas se eu estou ali julgando essa mulher, revitimizando essa mulher, eu também estou sendo autor de violência. E eu digo até que os dados não batem, porque a quantidade de mulheres vítimas, que se dizem vítimas de violência é muito alto. Todo mundo conhece uma mulher que diz, eu fui vítima de violência. Mas se você perguntar, você conhece um homem que se diz autor de violência ou uma mulher que se diz autora de violência? Você não conhece. A menor parte das pessoas conhecem. Mas quando você explica o que é,
praticamente todos nós fazemos algum tipo de violência contra a mulher, pela sociedade em que fomos criados. Então, a nossa função aqui é desmistificar, é explicar, é levar conhecimento para que quem está fazendo algum tipo de violência se perceba como autor de violência, se perceba como violento e mude a sua forma de agir para mudar a vida dessas mulheres e desses autores ou autoras de violência. Eu ia até perguntar, porque tem uma frase muito conhecida que é, as pessoas dizem, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas nesse caso do vizinho que presenciou, então a vizinha, no caso, se ele não denunciar, né? Se ele achar, isso aí é uma situação comum, ele pode ser enquadrado como uma pessoa omissa, como que ele omitiu ali aquela informação? Ou... O que comumente a gente fala é que, por exemplo, os órgãos do Estado, se eles estão cientes dessa situação, eles podem responder por omissão a essa violência. Por exemplo, eu sou um vizinho, mas eu não gosto de saber dessa situação, eu sei que acontece, e eu sofro com isso também, e eu queria fazer alguma coisa, mas eu tenho medo. Em Mossoró existe a Patrulha Maria da Penha, que existe tanto a da Guarda Civil como da Polícia Militar. E aí um vizinho, eu não quero registrar a ocorrência, eu não quero me identificar, porque eu tenho medo. O que é que eu faço? Tem o WhatsApp da patrulha, ou tem o número da patrulha, você liga para a patrulha para ligar 153, ou você manda mensagem pelo WhatsApp, diz, olha, eu não quero me identificar, mas na rua tal, casa tal, está tendo uma situação de violência, e eu queria que vocês viessem para aqui verificar. Aí a patrulha vai até o local, se realmente existe uma situação de violência, a patrulha faz o flagrante, ou seja, pega esse autor de violência, pega a vítima, leva separados, vão até a delegacia para averiguar essa situação. Por que isso é importante? Porque causa uma segurança a quem vai proteger essa mulher. Porque fica nessa história de briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí vão meter a colher quando? Quando a mulher for vítima de feminicídio, porque é o último grau da violência ao feminicídio. Eu digo que é uma escada. E cada grau que você sobe, você está cada vez mais fazendo com que essa mulher chegue perto ao feminicídio. Então, eu vou ser omisso, eu vou deixar que essa mulher chegue ao feminicídio para eu poder me sentir culpada. Então eu podia ter feito alguma coisa e não fiz nada. Verdade. E a gente falava anteriormente sobre a questão do crime de perseguição, né, que é o stalking, que é um crime relativamente novo, mas que se enquadra como um crime psicológico, né, como você bem pontuou aí. Isso, essas mulheres muitas vezes elas são ameaçadas, elas sofrem ameaça. Antigamente poderia entrar, dependendo da situação, como uma ameaça, conseguiria. Mas é importante que a legislação se atualize, que a legislação vá penalizando certos tipos de crime que se tornam comuns. Por que é importante? Porque às vezes as pessoas não sabem nem que aquilo é um crime. Então, a partir do momento que se torna divulgado com um nome específico, com um termo específico, as pessoas ficam um pouco mais cientes do que aquilo é um crime e as vítimas ficam um pouco mais cientes que podem procurar um suporte e uma ajuda. E aí é um crime novo, significa que não acontecia antes, acontecia muito antes. A questão é que agora se viu essa necessidade por causa da internet. Então, existe até uma lei, que é a Lei Lola, que é a questão voltada para a misoginia nas redes sociais, que é justamente para a prevenção dessa questão desse assédio a essas mulheres nas redes sociais. Que é justamente porque muitas mulheres sofrem misoginia, sofrem violência doméstica na internet e elas não tinham uma efetivação do Estado, um retorno. Então, por isso que é necessário a Lei Lola, a Lei do Stalking e várias outras alterações legislativas para que essas mulheres porque assim, a lei vai mudando, vai evoluindo, digamos assim, mas também o autor da violência vai procurando outras formas de cometer violência. Então, a legislação tem que se adaptar a essas alterações sociais. Bacana. Você que está aí do outro lado, está gostando do nosso programa? Muitas informações, né? No segundo bloco, a gente continua com esse super bate-papo com a Ana Júlia, né? Mas agora a gente faz uma rápida pausa para tomar uma aguinha, respirar um pouco e a gente volta no segundo bloco com muito mais daqui a pouquinho. Não saia daí. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação e muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo.
Você sabia que o governo federal aumentou em 124% as operações de combate aos crimes digitais contra crianças e adolescentes? Mais de 1.600 investigados por pedofilia e exploração sexual de crianças foram presos. A Operação Átrea, somando esforços do governo federal e dos estados, prendeu 9.300 agressores de mulheres. Isso é o Sistema Único de Segurança Pública em ação. Isso é o Brasil unido contra o crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil, União e Reconstrução. Tem orgulho maior que ver homens e mulheres da agricultura familiar produzindo alimentos saudáveis e de qualidade para o Brasil inteiro? E a potência do agro impulsionando o crescimento de nossa economia e ganhando o mundo? É para a agricultura brasileira continuar cada vez mais forte, sustentável e competitiva que o governo federal lançou o maior plano safra da história. São diversas linhas de crédito mais barato e em melhores condições para o pequeno, médio e grande produtor rural investir em máquinas, tecnologia, inovação e na sustentabilidade de seu negócio, com a segurança de que o governo federal é seu maior parceiro. Tem muito trabalho sendo feito para colhermos ainda mais oportunidades. Melhorar a agricultura é bom para quem produz, é bom para quem consome, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje falando sobre Lei Maria da Penha, né, que acabou de completar 18 anos de existência aqui no país, mas ainda enfrenta uma série de desafios, né, apesar de quase 2 décadas da implementação. Para conversar sobre isso, a gente convidou a Ana Júlia Tavares, ela que é advogada e especialista em direito criminal e processo penal. E a gente falava no primeiro bloco, né, sobre os tipos de violências que são mais frequentes aqui no município. E o Congresso Nacional, né, divulgou que entre 2017 e 2024 foram adicionados ou modificados cerca de 50 dispositivos dessa lei aqui no país. Entretanto, né, apesar dessas modificações, ainda existem muitas brechas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho se o problema, apesar da legislação caminhar, então o problema seria no sistema judiciário, Ana Júlia? Na verdade, eu não falo que o problema seria no judiciário. Existe um problema de estruturação. Existem boas leis, existem. Além de alterações na Lei Maria da Penha, existem outras leis, como, por exemplo, a Lei Lola, que eu já falei. Existe uma lei para a questão que uma adolescente que foi vítima de um estupro ou de um assédio, a prescrição do crime, então esse crime perde a validade, começa a contar a perca dessa validade, digamos assim, desse crime, apenas quando ela completa 18 anos, para que ela possa decidir, ela não precisa de um representante, ela possa decidir se ela quer ou não, que é a Lei Joana Maranhão. A partir dos 18 anos é que se tem uma contagem de prazo de 20 anos para prescrição, então digamos que ela tem até os 38 anos para registrar a ocorrência desse crime. Mas o que acontece é uma falta de estrutura. Por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma lei boa, é uma lei eficaz. Inclusive, uma coisa que as pessoas não sabem, ela é uma lei que tem poucas tipificações penais. O único crime que a Lei Maria da Penha traz é o crime de quebra de medida protetiva. No restante, ela não traz crimes, ela traz formas de combate à violência doméstica e familiar. Só que o que acontece? Ela define que essas estruturas de combate devam existir, mas às vezes por uma ausência de estrutura ou de estrutura de implementação desses serviços, ou de ausência de prestação de pessoal, ou de ausência de estrutura física, esses serviços não são implementados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, por exemplo, existe uma delegacia especializada, mas ela não funciona 24 horas. Existe um suporte, uma sala lilás, que é no juizado de violência doméstica, mas essa sala não tem a estrutura física que precisa. Então, existe a determinação na lei, se ele chegar até o judiciário, ele é cumprido, mas o que tem é uma ausência estrutural para que essa lei seja cumprida. E, ao meu ver, é porque é um tema que as pessoas querem jogar para debaixo do tapete, elas querem esconder em casa, elas pensam assim, aconteceu em casa, ela vai ficar em casa e a gente vai esconder. Então, não é um tema que é valorizado, não é um tema que se é dada a devida importância. Só é dada a devida importância de um tema como esse, quando uma mulher é vítima de um feminicídio
E a situação chega à mídia, porque mulheres vítimas de feminicídio acontece o tempo todo. Mas quando essa situação chega à mídia, aí é feito dado um foco e é muito rápido que passa. Então, eu não acho que seja só uma falha no judiciário ou só uma falha no legislativo. Eu acho que é uma falta de estrutura para que essa lei seja efetivada. E falando sobre os atos, né, alusivos à Lei Maria da Penha aos 18 anos, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele realizou um evento onde o ministro, né, o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, ele pediu desculpas formalmente à Maria da Penha por falhas e pela demora, né, no caso protocolado pela própria farmacêutica, né. Essa foi uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí o STF formalizou, né, através desse evento. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Demorou, mas aconteceu, né? O que muita gente não sabe é que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei tão diferente que até nisso ela precisou ser diferente. Como normalmente se faz uma lei no país, uma lei como a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei federal. Um senador, um deputado federal, ele tem apego a essa causa. Aí ele faz um projeto de lei, apresenta, aí se for um deputado, tramita lá, depois vai para o Senado, ou ao contrário, e depois mandam para o presidente da República, para ele também concordar, e aí sim cria-se uma lei nova no país. Foi assim que aconteceu com a Lei Maria da Penha? Não. Na Lei Maria da Penha, o que aconteceu? Maria da Penha foi vítima de uma dupla tentativa de homicídio, porque na época não existiu feminicídio, né? De uma dupla tentativa de homicídio pelo seu companheiro. E aí passou-se muito tempo e ele não chegou a ter uma condenação. Ele passou por um primeiro júri, foi condenado, não cumpriu pena. Passou por um segundo júri, foi condenado e não cumpriu pena. Diante dessa ausência de penalização do Estado brasileiro, aí foi protocolada uma denúncia interamericana, internacional. O Brasil foi notificado 4 vezes acerca dessa demora e não respondeu. Então, o Brasil deixou tão avulso, assim, abandonou tanto Maria da Penha, que até sendo notificado internacionalmente, eles não deram uma resposta. Por causa disso, o Brasil foi penalizado internacionalmente e recebeu uma lista de recomendações. Quando ele recebeu uma lista de recomendações, há mais de 18 anos atrás, eles pegaram essa lista e transformaram numa lei, que foi a Lei Maria da Penha. Então, quando eles pegaram essa lista, transformaram na Lei Maria da Penha, é que 18 anos atrás a lei entrou em vigor. Ou seja, mais de 18 anos atrás, tinha dentre as determinações o pedido de desculpas a Maria da Penha. E até então ele não tinha sido feito. Maria da Penha, ela, além de várias outras violações que ela passou, ela perdeu a mobilidade física, ela anda de cadeira de rodas. Então, assim, ela passou por inúmeras violações e o Estado simplesmente ignorou tudo isso. Então, foi importante isso acontecer para que se dê efetividade ao cumprimento ao que o Brasil foi condenado. Para que o Brasil não faça como o Estado brasileiro não faça como ele faz com os autores de violência, que eles praticaram violência e eles deixaram passar. Então, que ele efetivamente cumpra o que foi imposto. E essa foi uma imposição, mas que tem muitas outras imposições que precisam ser efetivadas. Como, por exemplo, a criação de juizados de violência doméstica e familiar nas cidades. Então, o índice de violência é muito alto e muitas cidades não têm esse juizado. O que significa isso? A grosso modo, é dizer que existe um juiz só para julgar situações de violência doméstica e familiar. Muitas cidades ainda não têm. O de Mossoró, por exemplo, foi criado em 2009. Mas existem cidades que não têm. A DEAN, que é a Delegacia Especializada, as cidades precisam ter uma DEAN com funcionamento 24 horas. Muitas cidades não têm. Mossoró, por exemplo, existe uma delegacia especializada, mas ela não funciona 24 horas. Então, ainda muitas situações precisam ser cumpridas para que essa determinação internacional esteja efetivamente esteja efetiva conforme as determinações. E acredito que o volume de casos aqui em Mossoró acaba aumentando drasticamente devido que a cidade é uma cidade polo, né? Então recebe também todas essas outras regiões que não tem, né? Isso, apesar da subnotificação, a gente já sabe que Mossoró tem um alto índice de violência doméstica. No juizado de violência doméstica e familiar, tem uma média de 4.000 processos. Significa que são só 4.000 mulheres que foram vítimas? Não.
significa que a polícia investigou, conseguiu provas, e depois que ela investiga, consegue provas, é a quantidade de processos de investigações que saem da delegacia, vão para o juiz. Então, além do que tem de subnotificação, de processos que estão ainda sendo investigados pela polícia, de processos que já foram cumpridos, tem ativos 4.000 processos. Isso só mostra que, além das subnotificações, a gente tem uma taxa muito grande de violência doméstica em Mossoró, principalmente para o tamanho da cidade. E sobre essas informações que você trouxe para a gente da Lei Maria da Penha, né, da criação, de todo o processo que foi, quando eu fui pesquisar sobre esses 18 anos, né, eu vi que uma das pesquisas do Google mais buscadas é se Maria da Penha ainda é viva, né? Isso é muito curioso. Maria da Penha é viva, assim, inclusive ela participou desse evento, né, do Conselho Nacional de Justiça que a gente falava agora há pouco. E lá ela aceitou, né, o pedido de desculpas, disse que foi tarde, mas aceitava. E ela ainda reforçou que, apesar, né, da Lei Maria da Penha ser o principal dispositivo, né, de luta contra a violência contra a mulher, ela falou que ainda falta muita informação, né? Como você bem falou também no primeiro bloco, muita informação, principalmente em locais mais precários, né? Imagino que em periferias, né, em cidades menores, que essa informação realmente não chega, e se chega, às vezes chega de uma forma deturpada, né, Ana Júlia? Na verdade, o que eu percebo é que, às vezes, as mulheres não sabem que são vítimas de violência e os homens não sabem que são autores de violência. Significa que eles não saberem que estão praticando uma violência. Eles não vão ser penalizados por isso? Não. Significa que eles estão praticando um crime e não têm consciência daquilo, porque é uma coisa socialmente muito comum. Então, o porquê que a informação é tão importante? Por isso que eu até parabenizei vocês por difundir um tema desse num canal de amplo alcance, porque muitas mulheres não sabem que são vítimas. Muitas pessoas não sabem que estão praticando violência doméstica. Muitas mulheres não sabem que podem ser autoras de violência. Isso são coisas que a gente precisa levar essa informação. A gente precisa levar essa informação às escolas, a gente precisa levar essa informação à sociedade em geral, porque é a forma como a gente vai combater a violência. Porque se eu sei que eu estou sofrendo violência, eu vou buscar meus direitos. E se eu sei que eu estou praticando violência, eu vou pensar que eu estou praticando um crime. Eu quero ser criminoso? Eu não quero ser um criminoso. Eu quero ser responsabilizado criminalmente por isso? Eu não quero. Então, a partir do momento que eu tenho consciência daquilo, eu posso até mudar a minha forma de agir. Eu posso até entender que aquilo que eu estou fazendo está prejudicando alguém. Então, o quanto é importante levar informação a essas pessoas. E eu até falo sobre isso, não é importante levar informações só a mulheres. É importante levar informação à sociedade em geral. Homens também precisam ter consciência do que é a Lei Maria da Penha, de quais são os tipos de crime, para que eles saibam se o que eles estão praticando é violência ou não, se eles podem ser penalizados ou não, qual é a penalização que eles podem sofrer. E mulheres também, que elas podem praticar e qual pode ser a penalização. E se elas forem vítimas, como elas devem proceder, para onde elas devem procurar, como é a forma de ter um suporte, uma ajuda, até um apoio da rede de proteção. E aí, pegando esse gancho, já aproveita aqui, né? Porque é justamente para debater, né? Para refletir que o grupo que você está hoje com a camisa representando faz as reuniões, né? Explica para a gente como é que funciona esse projeto. O grupo 24 de setembro é uma parceria da Unicatólica, que é a Universidade Católica, com o Juizado de Violência Doméstica. E ele tem uma atuação em duas frentes. Uma delas é em grupos reflexivos para homens autores de violência. O que é isso, Ana Júlia? A gente fala em justiça restaurativa, que é uma forma desses homens terem consciência que o que eles fazem é violência. Então, eles são encaminhados pelo Juizado de Violência Doméstica e eles participam de 10 encontros, que eles acontecem semanalmente por um período de 2 meses e meio, então, no fórum. E aí, nesses encontros, é explicado a esse homem o que é violência doméstica, fala sobre controle da raiva, fala sobre como proceder, quais são os tipos de violência, como é que acontece caso ele seja autor de violência. Então, a gente traz inúmeros temas para que ele possa mudar a mentalidade dele em relação à violência doméstica. Por que é importante? Impede que ele, faz com que ele volte atrás, impeça que ele cometa o crime que ele já cometeu? Não. Mas faz com que essa mulher, que ele foi autor de violência, não seja revitimizada e ele não caia numa reincidência, ou seja, cometa esse crime de novo, ou com essa mulher ou com outras mulheres. Então, não faz com que ele impeça dele cometer o crime, mas impede que ele cometa o crime com novas mulheres. Além disso, o projeto tem uma atuação também para mulheres.
E aí essa outra atuação é em grupos, mas ele também pode ter um suporte individual, tanto jurídico como psicológico. Então essas mulheres têm um atendimento em grupo. Por que em grupo? Porque em grupo elas vão perceber que elas não estão só. Como é um crime que acontece em casa, muitas delas pensam que só acontece comigo. Então, quando ela vê que tem um grupo em que outras mulheres, uma mulher mais velha com uma mulher mais nova, uma mulher de uma classe social mais baixa com uma classe social mais alta, porque é um crime que acontece com todas as mulheres. Então, quando elas se veem em grupo, elas se reconhecem e aquilo faz com que ela perca um pouco a vergonha que ela tem, porque a sociedade julga a mulher por ter sido vítima. Então, ela tanto recebe esse acolhimento em grupo, como ela recebe esse suporte jurídico e psicológico individual. E, além dessas mulheres, caso eles tenham filhos, esses filhos também podem ser acolhidos na Universidade Católica para o suporte diante dessa situação de violência acontecida em casa. Isso é muito importante, porque a gente encoraja essa mulher a viver daqui para frente numa situação menos violenta e encoraja esse homem a também mudar a forma como ele vê a vida, como ele vê a relação com essa mulher, porque às vezes... Ana Júlia, sempre que o casal se separa, não, às vezes o homem percebe que ele cometeu um erro, a mulher percebe que foi vítima e que ela precisa viver diferente, e às vezes eles voltam, e eles passam a viver uma vida diferente. E às vezes eles se separam, mas a mulher precisa ter a paz de que a certeza, que ela vai viver em paz. Então é uma forma de fazer com que essa vida dessa mulher seja diferente. Não, depois dessa situação que ela viveu, que ela possa viver bem. Maria da Penha tem uma frase que diz que a vida começa quando a violência acaba. Então, o objetivo do projeto é fazer com que essa violência nessas situações acabe e que a mulher finalmente possa ter uma vida. Ana Júlia, quero agradecer, né, em nome da nossa equipe e também dos nossos telespectadores por essas informações importantíssimas. E queria que você deixasse também claro para as nossas telespectadoras, para os nossos telespectadores, que existe sim um recomeço, né, que existem canais de denúncias e que existem também pontos de acolhimento, inclusive aqui no município, né? Isso, eu falo que em Mossoró a gente tem uma rede de proteção muito grande. Isso é importante, porque a gente tem um índice de violência muito alto. Então é importante que essas mulheres entendam da importância dessa proteção. Então, em Mossoró, nós temos a patrulha, nós temos 2 patrulhas, e eu até digo, numa situação de violência, liga para a polícia, mas eu recomendaria ligar para a patrulha, porque o foco da patrulha é só esse combate à violência. O contato da patrulha é 153. Então, vou ligar para onde? Liga para a patrulha, uma situação de violência. Não quero ligar na hora, mas quero ir depois. Para onde eu vou? Vou para a delegacia especializada, que é a delegacia da mulher. Então, em Mossoró, além da delegacia, da patrulha, tem o juizado de violência doméstica, que é lá no fórum, que tem uma sala com equipe multidisciplinar para dar o suporte a essa mulher. Tem o Centro de Referência da Mulher também, que é um centro de suporte e de apoio a essa mulher. Tem o projeto do 24 de setembro, que é a parceria da Católica com o juizado de violência. Tem a Flor de Lótus, que é uma sala lilás dentro da maternidade, que é para fazer, após violência sexual dessas mulheres, elas fazem todo um processo de prevenção, de cuidado no pós nessa sala, que é uma sala especializada. Então, em Mossoró tem inúmeras possibilidades de você fazer registro de ocorrência, de você pedir apoio, de pedir suporte, de ter essa mulher ter proteção. Inclusive, em Mossoró existe a Casa Abrigo, que é a Casa Natália de Melo, que é uma casa para mulheres em alta vulnerabilidade. Então, está em risco iminente de morte. Para onde essa mulher vai? Vai para essa Casa Abrigo. Ela passa o resto da vida lá? Não. Mas para aquela situação pontual, para aquele momento de risco, ela pode ser encaminhada para lá. Então, é importante a gente dizer quais são as formas dessa mulher ter uma proteção, para que ela saiba que em uma situação de urgência, em uma situação de vulnerabilidade, em uma situação de violência, ela pode e deve procurar um suporte, um apoio, e para que isso não chegue a um feminicídio, que é o nosso objetivo principal, é proteger a vida dessa mulher. Ana Júlia, muito obrigada mais uma vez. Quero deixar o convite aberto para que você venha outras vezes, né? Também esclarecer, trazer pontos importantes para a gente, viu? Sinta-se sempre convidada. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela abertura para a gente falar sobre isso e espero que a gente leve um pouco de informação para mulheres e para homens também, para que a gente consiga mudar essa sociedade, a gente consiga transformar essa sociedade tão violenta em uma sociedade que vive um pouco mais em paz.
Muito obrigada. E muito obrigada também para você que está aí do outro lado até agora, né, acompanhando o nosso bate-papo. Você já sabe, os nossos encontros acontecem sempre às sextas, 7 da noite e é transmitido, né, pelos canais 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Se você perder o nosso programa ao vivo ou então qualquer outro da nossa grade, não tem problema, é só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.